na nossa última palestra, né, sobre gestão financeira, eu até já tinha feito um spoilerzinho, né, sobre e convidando vocês para estar participando conosco da palestra de hoje, né, que é um tema que foi trazido, né, por nossos fornecedores locais. E esse é até um ponto que eu reforço, né, de vocês estarem trazendo sempre para nós, assim, quais têm sido as dores, as dificuldades, quais os temas que vocês entendam ser relevantes e importantes para que a gente possa estar trazendo, né, dentro da pauta aí, do programa Força Local, para a gente estar compartilhando e agregando, né, conhecimento para vocês. Hoje, o tema que a gente vai trabalhar como eu disse, né, foi trazido por nossos fornecedores locais dentro das agendas que a gente tem de acompanhamento do programa, tanto Minas como Espírito Santo, foi compartilhado a mesma dificuldade quando a gente fala de seleção e retenção, né, de profissionais. E a gente fez um convite internamente, né, para a nossa equipe de RH da Samarco. Então, hoje a gente tem aqui duas pessoas, né, muito especiais que acolheram o nosso convite, que aceitaram, a Ivete e o Rodrigo, que vão estar fazendo essa discussão aqui com a gente. Tá bom? Então, para a gente não perder mais tempo e ouvir o que eles têm para compartilhar conosco, eu vou passar a palavra aí para a Ivete e que possamos aproveitar da melhor forma possível o que eles têm para compartilhar conosco nessa manhã. Ivete, Rodrigo, a palavra é de vocês. Já estou colocando uma... Obrigada, Elis, pelo convite, Força Local de maneira geral. Nós estamos muito, de fato, agradecidos por termos essa oportunidade, né, de dialogar. Acho que hoje é um bate-papo, né, Rodrigo, que a gente preparou. Então, só para vocês terem uma noção geral do que a gente vai conversar hoje, acolhemos, né, qual é a questão, do que vocês estão precisando, né, de alguns insights ou de algumas percepções de como as coisas estão acontecendo, referente ao processo seletivo, como reter os nossos empregados, cada estado com as suas peculiaridades que a gente também vive aqui, né? Então, é uma dor muito similar, né, que a gente vive na nossa realidade. E aí nós preparamos um momento inicial. Eu começo falando, então, um pouquinho mais de contexto, de como que o mundo está organizado, os desafios agora da gente estar na pandemia e pós-pandemia, né, que é um pouco que a gente está se misturando. Como que estão, então, as gerações? O que as pessoas querem? Por que às vezes a gente não consegue trazer as pessoas para as nossas empresas? A gente está conectando com essas pessoas, com o mercado de trabalho, com a força de trabalho que está disponível no mercado? Para, a partir daí, sim, a gente entrar no processo de seleção, com algumas dicas, com algumas orientações. Aí entra o Rodrigão com algumas informações sobre condições de trabalho, contrato de trabalho, tributação trabalhista, um pouco de... Será que a gente pode fazer uso dos programas de portas de entrada para nos ajudar nessa retenção, em como preparar essa força de trabalho que está aí disponível? Né? Então, assim, nós estamos organizados. E aí eu falo aqui pelo Rodrigo que a gente se coloca como o primeiro bate-papo. Então, se a gente não esgotar as necessidades, a gente se coloca aqui à disposição para voltarmos a falar sobre a temática que a gente adora. Né? Então, de fato, é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Tá? Então, tenhamos um bom dia de reflexão, de bate-papo. Podemos iniciar, Rodrigo? Você quer falar alguma coisa? Não, vamos em frente, Ivete. Bom dia a todos, tá? Muito obrigado pelo convite, Elisângela e toda a equipe aí do Força Local. Né? Esperamos contribuir aí com esse processo, né? Entender o cenário que a gente vive é importantíssimo, né? E vamos em frente, tá? Bom dia a todos aí, bom bate-papo pra gente. Combinado, então, Rodrigo. Então, chá comigo. Fico feliz de ver alguns rostinhos conhecidos, né, Gustavo? Fiquei muito alegre quando eu vi ele. Falei assim, gente, Gustavo, quanto tempo, que bom. Né? Então, isso traz, assim, mais a sensação de que a gente está em casa, né, gente? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o material. Eu vou compartilhar no formato padrão. Vocês já estão visualizando? Ok, Ivete. Eu não vejo agora, então qualquer dúvida, se a conexão cair, eu preciso que me avise, porque eu não consigo ver mais ninguém, tá bom? Eu Então sinalizo vamos para lá. você.
Combinado. Então, a gente começa falando exatamente disso, ok. O nosso ponto de partida estamos com um problema, né? Que é o que veio. A gente não está conseguindo, algumas vezes a gente vai no mercado, a gente não consegue encontrar o profissional. Quando a gente encontra, a pessoa não fica, né? Vamos pegar aqui o caso do Espírito Santo. Dá dezembro, a galera some, vai todo mundo para praia, para quiosque, né? Então, é uma realidade. Mas, ok, eu tenho um problema que eu olho para dentro da minha organização. Mas para eu entender que mudanças eu preciso fazer, que adequações eu preciso fazer, eu preciso me conectar com esse mundo, né? Então, hoje a gente vive um momento, uma era de grande transição, né? A gente não tem garantia de que a gente vai voltar como a gente era antes, né, lá de 2020, e também não temos uma confiança de um caminho, de um futuro totalmente previsível, né? Então, com isso, qualquer decisão que a gente tome nas nossas estruturas enquanto organização são tomadas de decisão arriscadas, né? Os fatos, então, eles passam a ser incertos, a complexidade, né, é uma norma, os riscos são altos e a previsibilidade é rara e as decisões são urgentes. E como é que a gente resume todo esse contexto? Nós tivemos, um pouco antes de 2020, a gente sempre ouvia falar do mundo VUCA. O que seria esse mundo VUCA? É basicamente como as empresas entendiam que o mercado estava organizado. A partir desse mundo, como ele estava organizado, a gente começava a pensar mecanismos, metodologias que sustentassem as tomadas de decisão, né? Para que a gente conseguisse se conectar com essa realidade e fazer com que o mercado de trabalho tivesse adequado com o cenário mundial que vivíamos. Então, até lá, basicamente, em 1990 e antes um pouco de 2020, a gente entendia o mundo, entendendo que ele era volátil, né? O que é um mundo volátil? As mudanças são rápidas, imprevisíveis, tem um dia a dia muito inconstante, que faz com que a gente tenha agilidade e rápida adaptação. Também entendemos o mundo sobre um olhar da incerteza, né? A gente não sabe de nada, né? Esse ambiente imprevisível traz um pouco do arriscado, de um ambiente mais inesperado, a gente passa a não ter controle. E por não termos esse controle, como se antecipar? Então, isso gera uma insegurança. E um ambiente muito, extremamente complexo, né? Tudo está, imagina, com o advento das redes sociais, das mídias sociais, tudo está muito interconectado, muito interdependente. Então, são múltiplas forças definindo regras políticas, estruturas, que representam, então, um cenário extremamente completo e um resultado de interação. Isso vai fazer com que a gente, ao olhar para essas múltiplas forças que interferem no mundo, a gente não consegue olhar para um cenário completo e tampouco definir, se eu faço isso no mercado, logo esse é o resultado. Então, olha que situação de mundo que a gente já vivia um pouco antes de 2020. E aí, esses vários pontos de vistas que definiam a forma como as coisas eram definidas, né, trazem um pouco da inexistência de um padrão, de uma regra, e aí eu não consigo ter um modelo que explica o logo existo, né? Então, pensar sistemicamente para analisar as interconexões que existem nesse mundo faz com que a gente construa uma visão ainda, tente construir uma visão completa, mas porém incerto de um mundo. Aí o que acontece? A gente vivia com essa realidade, tudo muito rápido e tal, vem a pandemia. E aí na pandemia, um futurista, antropólogo, diz o seguinte, cara, enxergar esse mundo sobre essa perspectiva já não dá mais nessa realidade diante de tudo isso que a gente está vivendo. O trem é um pouco mais complexo, né? A gente vive num mundo extremamente quebradiço, então vê, qualquer catástrofe, as nossas empresas estão estruturadas de maneira em bases frágeis. Olha como que a gente está frente a catástrofes que estamos expostos aí, né? Então, como aprender a trabalhar sabendo que o perigo está a todo momento e de que eu não tenho certeza do que eu vou viver na realidade. E isso faz com que, como lidar com essa ansiedade? Veja, um receio, um medo inconstante, né? Essas bases frágeis faz com que você tenha grandes picos de ansiedade. Isso acelera o seu senso de urgência, porque você precisa resolver as coisas. Então, você tende a tomar decisões, tanto pessoais quanto profissionais, com base na impulsividade. Como é que você vai manter a sustentabilidade do seu negócio? E aí vem falando, para piorar as coisas, são tantos
São tantas coisas que acontecem picadas, que parecem estar desconectados, desproporcionais, mas quando se interconectam, montam uma estrutura super complexa. Então, ele traz essa questão não linear. Você não consegue montar um caminho de um ponto de partida que chegue lá. Você precisa olhar como uma rede, como uma teia, com várias interconexões, por isso o não linear. E aí, um ambiente extremamente incompreensível, porque por estarem sem estrutura, sem padrão, você tem uma sobrecarga de informação. Então, como que você vai conseguir olhar e falar bem assim, caramba, isso é um sinal de que está chegando lá. Então, ou é um ruído apenas, parece que é. Então, como que a gente vai se conectar com esse ambiente tão incerto? Então, esse filósofo, ele vem trazendo assim, se preparem, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. E aí, quando a gente vem olhar para que a gente faz esse recorte para a nossa organização, a gente vê, gente, por isso que as coisas, em alguns momentos, têm exigido algumas mudanças que a gente não previa que seriam necessárias. E aí, nesse ambiente todo, a gente tem as gerações, que são, basicamente, quando você tenta entender a força de trabalho, entendeu-se que as pessoas, quando nascidas entre um hiato, né, um tempo, de tempo em tempo, existem algumas características que marcam, pelo contexto, pela questão cultural, pelos acontecimentos da época, né? Então, em função de um conjunto de acontecimentos, de consequências daquele período de ano de recorte, faz com que aquelas pessoas tenham as características que representam aí a força de trabalho que vai bater na nossa organização. Poxa, Ivete, mas por quê? Você vem falar de seleção, vocês vêm falar de retenção, e por que fazer essa volta toda? Porque, basicamente, nós vamos selecionar, nós vamos buscar e tentar reter pessoas que estão envolvidas nesse ambiente de trabalho. Então, eu preciso olhar um pouco para a minha organização e entender que tipo de profissional que eu estou buscando no mercado, né? Então, se eu for olhar basicamente por uma idade cronológica, aqui a gente tem aí dividido algumas características, né? Então, antigamente, você pensar, eu digo antigamente, não é tão antigamente, há poucos anos atrás, você pensar as pessoas de 62, 77 anos, elas não estariam mais no mercado de trabalho. E hoje elas já estão sendo consideradas e inseridas no mercado de trabalho em função do movimento da diversidade e da inclusão, principalmente. Né, que características esse público tem? Né? Quando você pensa, então, a geração X, que é a geração que está aí, olha, bombardeando o mercado de trabalho, elas são movidas pelo quê? Então, como eu faço para ser atrativo para este público que tem essa forma de pensar a relação com o trabalho? Né? Agora eu quero pensar, então, na geração Y, que são os milênios. Né? Então, pensando nas características dessa geração, como é que eu vou me conectar? Que tipo de relação de trabalho eu preciso me adequar para eu atingir esse público? Então, por isso, essa visão geral das gerações. Aqui a gente vai compartilhar esse material, então é só uma forma para fazer com que a gente pense e reflita sobre esses assuntos, para que a gente comece a rever a forma como nós estamos dialogando com o mercado. E aí, essa divisão de geração, ela não é caixinhas isoladas, é só uma forma da gente se organizar e de entender e de classificar. Obviamente que você vai ter pessoas que vão estar transitando aí nas gerações, porque seria muita pretensão entender que, por meio dessas gerações definidas, a gente resume a singularidade estrutural de cada um de nós, tá? Então, considerando o mundo, as gerações, que são essas características das pessoas que estão inseridas nesse mundo, existem alguns estudos que anualmente são feitos no mercado de trabalho, comandado aí pelo Fórum Econômico Mundial. Aí você pega algumas pesquisas de revistas e artigos de Harvard, do KPMG, da Deloitte, McKinsey, que vem trazendo assim, então tá, quais são as tendências, como é que as forças de trabalho elas estão sendo estruturadas, e a gente precisa, enquanto organização, se adequar para que a gente seja atrativo e a gente dê conta, porque a gente precisa se organizar enquanto empresas para que a força de trabalho venha e reflita o que elas precisam para desenvolver o seu trabalho. Então, assim, quando cada estudo vai dar uma quantidade aí de tendências, então tem estudos que variam de 10 tendências, de 12 tendências, de 15, a gente fez o recorte das 8 que repetem em vários artigos e estudos relacionados sobre a tendência. Então, assim, qual que é a tendência
hoje, de forma que impacta diretamente na atração e na forma de você manter as pessoas na sua organização? Flexibilização do trabalho. O que a gente está falando de flexibilização de trabalho? Acho que depois o Rodrigo pode entrar mais. Então, a gente trabalho de home office, teletrabalho, então, formas que, trabalhar meio expediente, não trabalhar meio expediente, mudar o horário de trabalho, aquelas pessoas que produzem mais de tarde, de noite, outras pessoas que produzem de manhã e iniciozinho da tarde. Então, pensar nessa flexibilização do trabalho, no lifelong learning, que é pensar que as pessoas elas estão movidas para uma busca de educação continuada. Não adianta a gente pensar que a pessoa entrou na universidade, entrou no curso técnico, fez uma pós-graduação, fez um mestrado, ufa, parei, não preciso mais estudar. Não, as pessoas pensam nessa perenidade relacionada ao estudo. Então, como que a minha estrutura organizacional possibilita e atribui essa característica importante para o mercado de trabalho para essas pessoas. Um outro olhar que isso veio muito fortemente em função da pandemia é com relação ao bem-estar, né? Como que a minha empresa está estruturada, está olhando para a saúde mental e emocional do nosso trabalhador, dos nossos funcionários. Quais são os programas, que tipo de pressão, que tipo de trabalho que eu ofereço e que eu respeito essas condições que agora são essenciais para a manutenção da vida no trabalho. A inteligência artificial, como eu posso utilizar essas tecnologias de maneira a fazer com que o ser humano desenvolva as atividades que são inerentes à característica do ser humano? Né? Onde eu reduzo essa força de trabalho e eu aloque a força de trabalho aonde realmente é essencial que ela esteja. Então, a inteligência artificial, ela não tira o trabalho do ser humano, ela ressignifica essa força de trabalho. E a força de trabalho pós-geracional, aonde existem algumas linhas de entendimento que, para você pensar, você não precisa pensar cronologicamente naquelas gerações, né? Você pode pensar, sim, basicamente, de que as pessoas, se elas entendem que elas estão dispostas para pensar o trabalho, independente da idade, elas podem iniciar o seu trabalho. Então, tem até algumas linhas que falam do perênio, acho que é assim que fala, perênio, que são aquelas pessoas que têm um estilo de vida e que elas transitam entre todas as gerações. Então, ela possui gostos, hábitos, crenças, um cadinho de cada uma daquelas gerações. Então, isso traz a singularidade humana e não mais a representação por geração. Nesse contexto, você não precisa mais eliminar e falar, uma pessoa de 62 anos, ela não pode mais trabalhar. Né? Então, você muda aí a relação com a força de trabalho. E a diversidade e inclusão, que cada vez mais isso tem sido apostado nas instituições, e não só pensando a diversidade e inclusão como um nome único, são duas coisas diferentes. Então, a diversidade que mostra a diversidade, quando a gente fala de raça, idade, orientação sexual, gênero, raça, condição socioeconômica, e aí diversas outras formas que representam a diversidade. Então, é você olhar para a sua organização e identificar que a sua organização possui essa diversidade humana, do ambiente onde você está inserido. E a inclusão é quando você olha para toda essa diversidade dentro da sua organização e você fala, legal, eu tenho essa diversidade e eu também estou estruturado com programas, com processos que colocam em condição de igualdade de oportunidades. Né? Então, são duas coisas, uma puxa a outra, mas ter um ambiente diverso não significa que é inclusivo. Então, por isso, falar diversidade e inclusão. E o mindset de liderança, né? Porque a gente vem de uma estrutura de comando e controle. E quando a gente pensa numa liderança que abarque, que dê conta, né, desse contexto todo, a gente precisa falar de uma liderança um pouco mais digital, um pouco mais futurista, que seja mais desenvolvedora, inspiradora, que ela seja mais compassiva, né? Porque a gente fala o tempo todo da necessidade da aprendizagem contínua. Falar de aprendizagem contínua, a gente precisa falar do aprender, desaprender e reaprender, onde o erro faz parte, né? Então, por isso essa liderança compassiva. E uma liderança que venha a romper silos e feudos,
né? Onde as pessoas possam ter aí o seu protagonismo na sua organização. Então, essas são as tendências, né? Então, para que você consiga estruturar uma gestão, uma estrutura na organização, é importante que você esteja conectado com essas tendências. E por que eu deixei? Vocês podem estar pensando, ela não falou do Employee Experience, que é da experiência do colaborador. Porque aqui a gente entra no nosso tema. Porque existe uma outra tendência que os empregados, eles estão preocupados com as experiências que eles vão ter na organização. E quando a gente fala da experiência que ele vai ter na organização, a gente está falando aqui de processos, principalmente de recursos humanos, de desenvolvimento humano organizacional. Então, eu estava até conversando com a Elise, eu e o Rodrigo estávamos conversando com a Elise, o quanto que é desafiador. Vim aqui fazer um recorte apenas falando de seleção e de retenção, porque a retenção, ela passa por essa experiência do colaborador, né? E a seleção é uma porta de entrada. Então, para falar dessa experiência do colaborador, a gente precisa olhar para os processos mais sistemicamente. Então, para entrar nessa discussão, a gente começa a refletir em tal. Dentro desse contexto todo de mundo, qual que é o primeiro ponto, primeira questão que a gente queria colocar aqui para reflexão? Como que está a sua empresa? Né? Pensando nessa... Eu sei que eu falei um pouco mais rápido, né? Porque senão o tempo não daria, a gente não conseguiria entrar no tema central. E é só para poder colocar aqui mesmo reflexões para vocês buscarem. Né? Se você olhar no YouTube, você vai ter várias palestras sobre essas temáticas, então vocês podem estudar tranquilamente. Então, é só para mostrar uma linha de raciocínio e um mapa mental para que a gente reflita sobre a nossa empresa. Quais são os propósitos e os valores da organização e os seus dentro da organização? Então, como que você vai dialogar, então, considerando como está hoje, essa visão de mundo, essa visão geracional, essas tendências, como que eu vou me colocar frente a essas gerações? O que eu agrego para a carreira das pessoas? E como essas tendências impactam diretamente a sua organização? E quando a gente fala de como eu agrego a carreira dessas pessoas, antes da gente falar de seleção e até mesmo falarmos de pensar, né, isso como, ok, pensei nisso, agora eu estou mais estruturado para reter as pessoas, como é que está o processo? Como que eu treino? Como que eu desenvolvo? Se a gente for analisar, como é que é feita a minha avaliação de desempenho? Como que eu avalio se o meu empregado está entregando o que eu espero, que é para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento das atividades e para me gerar os resultados que eu preciso? Além disso, como que é o clima? Como é que as pessoas lidam umas com as outras? E para isso, não precisa ter uma empresa de 15, 20 pessoas, não. Mesmo que eu tenha 4, 5 pessoas, como que essas 4 e 5 pessoas se relacionam no dia a dia? De que cultura nós estamos falando? Quais são as crenças que eu quero fazer com que a minha empresa represente aqui? O que é valor? Eu não abro mão. E aí, com isso, como que está repercutindo? Como é que está a questão de cargos? Como é que está a questão dos salários? Como que eu reconheço as pessoas? Como é que, então, eu vou pensar na progressão dessas pessoas dentro da minha empresa? Então, veja, lá uma das tendências é essa experiência enquanto empregado, enquanto funcionário. Então, às vezes, eu vou lá, eu contrato, e a gente está falando aqui de gerações que dinheiro não é o que representa, não é o que elas buscam. Elas buscam identificação com a marca, elas buscam identificação com o propósito. Então, se a sua organização, se a sua empresa não sabe quais são os propósitos que os definem, como que você vai selecionar profissionais aderentes a isso? Ok, selecionei profissionais aderentes, mas os demais processos não estão conectados com isso. Aí eles não ficam. Aí por 30, 40 reais, de fato, eles vão mudar de organização, de empresa. Porque a gente tem que pensar num processo como cadeia. Então, essa é uma reflexão importante para a gente parar agora. E aí, então, eu trago aqui, como o tema central da gente aqui é discutir sobre processo seletivo, eu trouxe aqui só uma visão mais geral de como está estruturada a seleção da Samarco. Então, só para vocês terem uma ideia, em média, são 60 dias úteis que a gente gasta de seleção na Samarco.
Então, uma pessoa saiu, vamos pegar um caso aqui hipotético, mecânico. O mecânico saiu, eu vou aprovar a reposição dessa vaga, eu vou elaborar o perfil, ou seja, eu vou discutir com o gestor da vaga o que ele precisa, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que é perfil, divulgação, vou divulgar, vou captar as pessoas no mercado, faço então uma avaliação psicológica, tem uma entrevista técnica, exame médico, admissão, integração e início das atividades. Então, essa é a composição, basicamente, de um processo seletivo na Samarco. E aí, para a gente entender, obviamente, que isso não vai se aplicar para toda e qualquer organização, independente do tamanho, né? Cada organização vai ter uma forma de pensar que se aplica para a sua realidade enquanto processo seletivo. Então, de maneira geral, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, que é a seguinte. O que é a diferença de quando você faz uma seleção, e a gente fala que o processo seletivo ele é extremamente estratégico. Porque se você não faz uma seleção coerente, você gasta maior grana. Porque o tempo que você está sem o profissional, você está gastando dinheiro. O tempo que você gasta para selecionar, você está gastando dinheiro porque você está sobrecarregando alguém, você está pagando hora extra de alguém para poder suprir aquela força de trabalho que está inexistente naquele momento. Quando a pessoa entra, você precisa alocar um profissional ou você mesmo vai lá treinar aquele profissional. Ou seja, ainda tem aí, você está onerando uma força de trabalho aí para desenvolver aquelas atividades. E se você faz a seleção errada, olha o tempo que você perdeu que você vai ter que repor. Então, parar para pensar quem eu vou colocar agora é inteligente. Sabe? É inteligente e é com visão de negócio. Porque se eu não paro, eu tenho que repor, e eu não analiso, eu vou ter prejuízo lá na frente. Então, um exemplo aqui. Preciso contratar um ambulante, um vendedor, um ambulante, né? Eu acho que aqui a maioria da nossa época vai entender. Se eu falasse para um público aí da geração Z, talvez eles não entenderiam. Mas a gente vai falar assim, aquele cara que vende panela, que bate de porta em porta, sabe? Até hoje ainda tem, que eu vejo. Vendedores de panela, aqueles livros, não sei se vocês vão lembrar das pessoas que passavam vendendo almanaques, né? Aqueles livros que vendiam de porta em porta, as pessoas que vão vender as coisas na praia. Um ambulante, de maneira geral. Imaginem, quais são as características que esse ambulante precisa ter? Então, quando a gente pensa num responsável, numa elaboração do perfil, eu tenho uma vaga de um ambulante. Se eu tenho essa vaga de ambulante, tá, eu sei quais são os resultados. Quais são os resultados? Eu quero aumentar o meu percentual em venda em X. Eu tenho um time de vendedor que tem essa e essa característica, mas esse time está vacilando nesse ponto aqui. Se eu tenho uma vaga, eu vou aproveitar e vou trazer esse profissional para complementar esse time. Isso eu defino como? Eu defino pela escolaridade. Qual que é a experiência prévia que eu vou ter que pensar? Quais são os conhecimentos técnicos que fazem sentido para a execução desse trabalho? Né? Faz sentido ou não faz? Porque, veja, eu vou contratar um ambulante, eu vou querer um cara de pós-graduação em marketing. Faz sentido? Eu vou conseguir manter essa pessoa pensando nesse contexto, né, pensando nas aspirações, nos motivadores internos desse profissional, né? Se ele já chegou nesse nível de pós-graduação, é isso que ele vai querer para a vida dele? Né? Então, são essas reflexões. A gente tem que trazer coerência para o que, de fato, o tamanho da posição que eu tenho em aberto para o tamanho do profissional que eu vou buscar no mercado de trabalho. E aí eu tenho que ficar atento. Quais são os requisitos que eu não abro mão? Não, cara, por exemplo, ambulante. Se o cara não for um bom comunicador, esquece. Isso eu não abro mão. Aí eu começo a sonhar, desejável. Mas seria muito bom, né? Se ele tivesse realmente um curso lá de oratória, um curso, não sei, um curso de comunicador, de influência, de negociação. Seria muito bom, porque eu teria que treinar menos. Então você começa a imaginar o que faz sentido. Então, perfeito. Eu sei qual que é a intenção que eu quero cobrir com aquela posição. Eu vou fazer recursos. Então, eu vou buscar isso, eu vou lançar no mercado, e no próximo slide a gente traz aqui algumas possibilidades, como que vocês podem captar isso no mercado. Então, eu vou anunciar mercado, ou, olha só, eu sou tal empresa e eu tenho tal situação aqui que eu estou precisando de um resolvedor de um problema, né? Que o problema é vender panelas.
Então, eu vou trazer, e aí eu vou fazer uso aí desses nossos parceiros para trazer para cá. Eu posso fazer uso de várias técnicas. Então, dependendo da posição, eu posso fazer uso de... se o cara vai redigir muito, eu posso fazer uso de redação, de algumas provas mais básicas. Então, isso vai muito do que você precisa ter garantia de cheque, né? Se a pessoa atende ou não. Depois disso, você pode lançar mão da avaliação psicológica. Eu mantive aqui a avaliação psicológica para trazer a conexão do quanto que a gente tem que avaliar a questão comportamental. Eu sei que a avaliação psicológica é uma questão cara, que às vezes não faz parte da realidade da empresa de vocês. Mas às vezes eu não vou usar a avaliação psicológica, mas eu posso fazer uso de uma boa entrevista técnica. Existem algumas empresas, inclusive de Hunt, que não fazem uso de testes psicológicos, mas eles fazem uso de uma boa entrevista psicológica, que a gente fala que são as entrevistas por competências. Então você pode pesquisar sobre como fazer uma boa entrevista. E o que a gente diz que é uma boa entrevista? Quando a gente fala de entrevista por competências, é uma entrevista que você vai investigar os comportamentos e as entregas que aquela pessoa tem ou já teve. Porque existem algumas teorias que dizem, se uma vez eu conseguir ter esse comportamento, a previsibilidade da repetição do comportamento é garantida. Então, se eu quero uma pessoa que venda panelas, que seja um vendedor de panelas, ele pode não ter vendido panelas, mas ele pode ter vendido outras coisas, né? E aí eu posso fazer várias investigações. Mas aí, Ivete, você está falando que você tem que estar pegando uma pessoa com experiência. Se você não tem uma pessoa com experiência, eu posso investigar o seguinte: me fala como é que era a sua vida na escola. Como é que você fazia para você adquirir as suas coisas? Né? Como que era? Você tinha que negociar. Você queria com a sua mãe o álbum de figurinha da Copa. Como é que você fazia para conseguir o álbum de figurinha da Copa? E as figurinhas? Né? Então você vai investigando por meio de uma realidade do sujeito, formas de ele dizer para você que, olha, se ele se comportou assim na vida dele, batata, fácil. Ele vira a chave rapidamente se eu colocar ele como ambulante, né? Ele vai vender minhas panelas tranquilas, né? Então, isso é uma entrevista que pode substituir a avaliação psicológica, que é uma entrevista comportamental, que basicamente passa por meio para você investigar o que engaja essa pessoa, o que motiva esse profissional, o que faz com que ele levante cedo, com aquele gás, com aquele sorriso no rosto e vontade de trabalhar. Porque é importante você investigar esses motivadores do profissional para saber se a sua empresa alimenta isso que o satisfaz. Porque se a sua empresa estiver na contramão disso, não faz sentido você contratar. Ele pode ter uma expertise, que aí a gente está falando agora um pouquinho da questão de cultura, minha questão de valores. Então, olha como é que a gente precisa ficar atento a questões técnicas, a questões de comportamento, mas o que está por detrás do que é o como, que é o que motiva, que é o que são as crenças. Então, eu não posso fazer uma investigação isolada. Tá vendo como que eu tenho que olhar sistemicamente o sujeito? Para que a gente, de fato, consiga compreender e fazer uma boa seleção. Aí, depois disso, a gente, então, vai fazer essa investigação comportamental, essa investigação motivacional, essa investigação de requisitos, que a gente fala de triagens, para, então, quem é a pessoa que vai ficar no dia a dia com esse camarada, com essa profissional? Então vai ser o meu gestor de contratos A. Então, eu passou pelo meu crivo, então eu vou colocar para o gestor de contrato A conversar. Porque é importante que ali aconteça uma identificação. E aqui a gente traz uma outra questão para ficar atento com relação a vieses inconscientes. Então, assim, o que essa pessoa, às vezes, não fui com a cara, não bateu, ok, pode não ter batido, pode estar te sinalizando alguma coisa, mas questione, né? O que aquela pessoa está representando para você que na sua convenção histórica, quando você olha, você acabou lidando com alguma questão relacionada àquilo que não te manteve uma memória afetiva positiva. Então, cabe você confrontar? Se der para confrontar, você investiga um pouco mais. Senão, você chama o segundo candidato e assim por diante. Então, de maneira geral, assim funciona um processo seletivo.
tem um problema de captação no mercado. E aí aqui eu queria trazer uma visão que a gente pode ter parceiros. E esses parceiros, por exemplo, tanto no Espírito Santo quanto em Minas, a gente conta com o Cine, que tem uma estrutura super robusta, o Senai, mas espera, você está viajando, o Senai é a instituição formadora. O Senai, IFES e FMG, eles monitoram as pessoas que saiam da formação deles. Eles pesquisam, eles dão o nome dos egressos. Como é que estão a inserção dos egressos no mercado de trabalho? Até para que eles reconfigurem o curso deles. Então, estou com uma dificuldade de encontrar um profissional tal, procura o Senai, procura o IFES. Tipo assim, olha, eu preciso desse profissional. De todos que você formou aí, você consegue me indicar algumas pessoas de bons alunos que você vem acompanhando para fazer uma entrevista? Então, olha, essas instituições podem ser fonte de captação de profissionais para vocês. E instituições locais, né? Principalmente para ensino médio, né? Que está aí liberando profissionais. Então, bate um papo, vai nas escolas, apresenta a sua empresa, fala o que você pode trazer de agregação de valor para o futuro, para a vida dessas pessoas. Estuda um pouco a geração e vai dialogar com essa geração, para que você seja um lugar onde essas pessoas queiram trabalhar. Então, essa é uma visão geral que a gente queria compartilhar sobre o processo de seleção. E aí, entendo que a gente vai deixar dúvidas mais para o final, comi quase o tempo todo, Rodrigo. Não, que isso. Como você Adoro, preveu. adoro esse tema, mas aqui, eu estava prestando atenção na sua fala, Ivete, e aí eu também comecei minha carreira numa empresa familiar, tá? E assim, fiquei lembrando, né, de algumas coisas, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Que empreendedor aqui não contratou uma pessoa, né, e achou que ela seria a pessoa ideal ali, ela ficou 30 dias e foi embora, né? Será que o processo seletivo foi realmente errado? Ou será que eu estava esperando o salvador da pátria? Né? Será que vocês não estavam esperando ali? Eu descarreguei todas as informações necessárias, né? Não tinha um descritivo correto de atividades a se fazer. O trabalhador chegou e falou assim: olha, o problema é esse aqui, resolve, toma. Será que não foi assim? Né? Eu me peguei lembrando aqui no passado, né? Então, vivenciei isso numa empresa familiar. Né? E não pode ser assim. Será que as atividades estavam descritas corretamente? Né? Será que aquele trabalhador não chegou e falou assim, olha, em vez de eu esperar que ele faça tudo bom ao mesmo tempo, será que eu não coloco aquela atividade ali, ó, vamos fazer isso aqui com excelência, eu vou dando parte a parte as atividades que ele tem para fazer, né? É lógico que a gente tem aqui uma dimensão de quantidade de empresas, cada um com a sua realidade, cada um com a sua particularidade, mas isso se adequa muito a pequenas, né, e microempresas, né? Será que os combinados funcionaram? Será que na hora da contratação ali eu fiz os combinados corretamente no momento da seleção, né? Porque o dono, o empreendedor, ele sempre tem expectativa, né? Eu tinha um tio que era assim, o perfil dele, ele queria contratar pessoas que tinham o mesmo perfil dele, né, com gás, com autonomia, né? E ele virava e falava assim: olha, se eu achar uma pessoa igual a mim, eu pago R$ 10.000 para fazer o que eu faço. Eu falei, mas se você achar uma pessoa que faz o que você faz, com a autonomia que você tem, ele vira empreendedor também, não vai trabalhar para você, né? Então, são reflexões. Eu acho isso muito, muito pertinente, né? E eu acho que o maior desafio, assim, que no processo de seleção, né, para micros e pequenas empresas, que tem que ter atenção, é o empreendedor, o dono da empresa, reconhecer quais são suas potencialidades, né? O autorreconhecimento, né? O que realmente é bom? Eu sou bom para vender, então eu tenho que contratar uma pessoa que seja bom no financeiro, né? Às vezes chega uma pessoa ali que ele contrata, né? E eu vivenciei isso também, eu falo, não, aqui faz dessa maneira. E a pessoa chega e começa a fazer diferente, fala, não vai dar certo, porque aqui a gente faz dessa maneira aqui. Então, será? Eu acho que esse autorreconhecimento passa que para a concretização de uma empresa tem que ter perfis diferentes, né? Tem que ter pessoas diferentes, com atuações diferentes, né? Comportamentos diferentes, né? Então, eu acho que perpassa por isso também. Mas a gente está falando, eu queria, né, depois ouvir um pouco vocês, porque, na realidade, isso aqui é dicas, né? São reflexões que a gente tem que fazer também, né? E eu acho que faz parte desse processo.
A delegação, né? Eu acho que delegar ali, eu acho que era o maior desafio realmente, né? Sempre fez de uma forma, igual eu falei, chegava uma outra pessoa querendo fazer algo diferente daquilo que ele estava propondo e ele falava, não, isso aqui não vai dar certo porque eu sempre fiz dessa maneira, né? E não é bem assim, né? Então, eu acho que antes de fazer o todo, né, entender cada parte do processo numa empresa é fundamental, né? Mas enfim, eu acho que na questões de reflexões relacionada à atração, à retenção de atração de profissionais, né, a própria retenção, a gente passa um pouco disso, né? Mas eu queria ouvir vocês, alguém tem alguma história semelhante do que eu falei aqui, né? Será que isso já aconteceu realmente? Será que vocês erraram no processo de seleção ou vocês estavam esperando no processo um salvador da pátria ali? Ou os salvadores da pátria, né? Porque geralmente uma empresa, quando ela começa a nascer, né, realmente às vezes é arrimo de família ali, ela vai crescendo, e quando as atividades estão estafadas, aí que contratam a pessoa, né? Aí a pessoa chega e já descarrega na pessoa aquele monte de informação, e a pessoa fica 30 dias e fala, ó, isso aqui não dou conta, tal, tal, tal. Será que eu errei no processo ou eu estava esperando muito daquela pessoa? Enfim, queria ouvir alguém, se alguém tem algum caso semelhante, alguma experiência nesse sentido. Acho que é bom para enriquecer o nosso discurso, o nosso momento aqui. David, está com a mão David, levantada, David? fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Bem, antes de vir para o estado do Espírito Santo, eu trabalhei durante alguns anos na indústria química farmacêutica, né? Tive a oportunidade de trabalhar em empresas como Pfizer, Schering-Plough, SmithKline e Beecham, e você traz uma formação durante esse tempo no que diz respeito à seleção, até porque você passa por alguns processos seletivos e aí você traz uma certa bagagem, né? É claro que quando a gente vem para uma realidade, hoje eu moro em Guarapari já há 20 anos, você, às vezes, traz uma perspectiva de alcançar algo do tipo, né? Eu, há 20 anos, como empreendedor em Guarapari, eu poderia destacar, talvez, sete colaboradores que marcaram na sua passagem aqui pelas nossas empresas, né? E a gente tenta, talvez de uma maneira engessada, né, aplicar exatamente aquilo que a gente aprendeu, né? Mas talvez o perfil da região seja outro, né? Não sei, talvez os colaboradores que nós encontramos aqui não tenham esse perfil formado que a gente acabou trazendo, né, dessa experiência. Hoje nós estamos com um processo seletivo aberto, né? Estamos precisando de administradores, de técnicos de segurança do trabalho, e a gente está enfrentando realmente essas dificuldades aí que foram compartilhadas. Ô, David, a gente pode perceber que é por região realmente, né? Não tem a gente fala de uma maneira geral, de um cenário geral, mas as particularidades, né, às vezes são por região, né? E isso realmente é nítido para a gente, para todos nós, né? Ô, David, e a sua fala foi importante, e, por exemplo, a gente começamos mais efetivamente no ano passado a estabelecer algumas relações com instituições de ensino em função da estratégia de como se posicionar com relação à nossa marca empregadora. E aí a gente tem visto, assim, tem uma instituição que eu não me recordo agora qual que é o nome, que é ensino médio, junto com técnico de segurança. Então, até uma das coisas que era uma das falas, né, Rodrigo, da gente pensar assim, programas de portas de entrada, como que podemos também desenvolver, trazer aprendizes. Então, pela legislação, acima de 7 profissionais, você pode ter aprendiz na sua organização. Né? O quanto, porque é muito fácil a gente olhar para o mercado e falar assim, eu não investi esse profissional, mas qual que está sendo a minha contribuição para desenvolver esses profissionais? Né? E aí, aqui, enquanto força local, não sei, gente, é uma rede, né? E como que essa rede pode se organizar? E aí eu estou colocando aqui coisas para pensar no futuro. Como que, enquanto rede, vocês podem se organizar e pensar em reposicionar o mercado de trabalho da nossa região? Né? Então, são coisas que
A gente pode, inclusive, é uma saída agora do programa de estágio, Elisângela, eu vou pedir para as meninas, nós encerramos os projetos aplicativos agora no programa de estágio, a gente está montando um book de ex-estagiários nossos. E aí, na apresentação dos projetos aplicativos, a gente está com o desenho de trazer as terceiras. Então, Elisa, vamos fechar aqui com a Carol, que está responsável pelo programa de estágio, de mandar esse book para vocês. Né? Porque é uma grande oportunidade de formação. A Samarco tem um programa de aprendiz, tem um programa de estágio, que a gente desenvolve aí bons profissionais que a gente não absorve, que estão aí desenvolvidos no mercado, que vocês podem lançar a mão. O IFES é grande parceiro na formação de administração. Então, depois eu posso passar o contato, Elis, para você, da pessoa do IFES, para vocês fazerem contato. Tem uma pessoa do IFMG, também posso passar também para vocês fazerem contato. Acho que são grandes possibilidades de acertar aí na captação de profissionais. Nós chegamos a fazer contato com a Sedtec nesse período agora, né? Com o IFES, a Doctor na parte de administração e a Pitágoras, né? Estamos recebendo alguma coisa, né? Mas essas outras instituições que você falou, realmente eu não conhecia. Perfeito. Você já está com o caminho das pedras aí desenhado. Ayrton, Águia Remoções? Olá, bom dia, né? Bom dia. Vou falar, hein, velho? Estou precisando de um vendedor de panela, hein? Só para brincar. Vou arranjar para você, Ayrton. Deixa comigo. Não, gente, é verdade. Foi dito aí referente às localidades, né? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, graças a Deus, a gente tem muita mão de obra no meu setor. Então, eu consigo repor rápido esse colaborador com qualidade. Em Matipó também a gente tem, assim, não com tanta mão de obra, mas a gente consegue repor. Mas Mariana, que é onde a gente tem o nosso maior problema hoje, que deve ser de várias outras empresas que prestam serviço para a Samarco, eu tenho vagas abertas há mais de 3 meses e não consigo. Porque, às vezes, a diferença de R$100, R$200 num salário, a pessoa não entra. Aí todo aquele processo de recrutamento que foi feito na hora da entrevista, aí fez todos os exames que não são baratos, na hora de assumir, fez todos os treinamentos dessa marca, na hora de assumir vem uma outra empresa e captura esse colaborador que já estava admitido na nossa empresa. Então, assim, a gente está trazendo gente de fora de Mariana para trabalhar e essa mão de obra está ficando mais cara. Então, assim, uma pergunta até que eu faço para a Elisângela na questão o que essa marca tem de projeto futuro para a gente conseguir manter esses colaboradores trabalhando para a gente e prestando serviço para essa marca, porque lá temos aquela região da Vale, ali é uma rotatividade muito grande. E o que a gente pode planejar para o futuro, para melhorar isso aí, para os colaboradores vão entrar nessa marca, eu vou ficar nessa marca, ok. Mas, às vezes, as contratadas não conseguem ter esse mesmo poder de admissão. A pergunta vale $1 milhão. Eu não pago, então. Mas é bem colocado, tá? O que você trouxe para a gente. Eu acho que nesses territórios, né, onde a gente compartilha, digamos assim, talvez aqui no Espírito Santo a gente tenha ainda uma vantagem, né, por a Samarco ser teoricamente a grande empresa da região, mas no território, né, de Minas Gerais a gente compartilha isso com outras grandes empresas. E eu entendo assim que vai ter que ser um trabalho a 4 mãos, porque se nós estamos passando por isso, eles também passam. Em algum momento, eles também podem perder mão de obra para um contrato da Samarco. Tá? Eu não tenho uma resposta pronta para poder te dar, mas o que eu posso assim compartilhar que não é, né, o Rodrigo, que é dessa área, né, de relações do trabalho, vive isso mais na pele aí, né, no dia a dia. Não é uma resposta pronta, a gente não tem isso, e efetivamente eu acho que é um plano de trabalho envolvendo nessas grandes empresas da região com essa visão de buscar,
né, algumas ações que venham contribuir efetivamente. O que a gente vivencia hoje em Mariana, na região lá, é totalmente atípico, né? Para quem não conhece a região lá, hoje só fica parado sem trabalhar quem realmente quer, sabe? Tem muita vaga, tem muita. Então isso acaba se tornando um problema, né? Um problema bom, vamos falar assim, né? Porque o trabalhador hoje ele tem essa disponibilidade. O que a gente tem que criar, às vezes, eu já vi isso em grandes projetos, tá? Não é uma promessa, não é um compromisso assumido aqui, mas é uma linha de atuação junto às próprias empresas, né? Entre uns acordos, que a gente chama de acordo de cavalheiros, né? Parar com esse canibalismo, né? Então, assim, isso é uma linha de atuação. Pode existir? Pode. Mas tem que ter um compromisso das empresas aí, não tem questão legal que passa isso, mas é realmente uma questão de compromisso, de comprometimento. Né, isso pode existir, eu já vi isso funcionando em grandes projetos, né, principalmente na Vale. Então, por exemplo, participei de uma obra no Pará, chegava lá, a gente fazia a mobilização do trabalhador, chegava lá, outra empresa contratava, por causa de diferença de reais no salário. Então, a gente criou um grande grupo, exemplo desse, e fez um acordo de cavaleiros, falou, olha, não, vamos parar com isso que está ruim para todo mundo. Né, a gente criou, mas é uma linha de atuação. Tem que se pensar em algo, tá? E como a região é muito grande. Sim. Nesse sentido, e aí não sei se, Ayrton, se você participa das reuniões que a equipe da Isabela Morgan desenvolve, porque tinha um acordo desse sendo desenhado, ou já está desenhado na região de Mariana. Eu não sei se é em projetos de Candonga apenas, mas tem algumas coisas voltadas para projetos. Se não tiver, né, acho que vale levar nessas reuniões com a Isabela, né, Rodrigo? Isso aí. E trazer esses exemplos práticos para a gente pensar numa coisa que seja saudável para todas as instituições. Isso. Quero participar dessas reuniões, sim. Estou precisando. Tá certo. Beleza, só em função do horário, a gente tem duas, né, a Rayane e o Flávio, não sei quem levantou primeiro, acho que é a Rayane. Vamos só ouvir a Rayane, depois o Flávio e a gente finaliza. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Estou um pouco rouquinha, mas aqui na Convasa a gente também tem os mesmos problemas, né, com a escassez de mão de obra. No nosso caso, principalmente a operacional. E aí a gente traça alguns planos, né, desses descritos aí por vocês, e a gente sempre tem em escolas de ensino médio, escolas técnicas, profissionalizantes. Nós criamos também um método aqui, a gente tem um centro, um distrito industrial, que a gente forma profissionais. Então, nós pegamos ajudantes e nós vamos ensiná-los a trabalhar como mecânicos, soldadores, né? E essas funções que a gente está tendo realmente escassez. Porque mesmo que a gente saiba que ele vai sair daqui a um tempo, vai para uma outra empresa, ele sabe que a gente vai ter essa mão de obra rodando. Então, ele vai voltar. Se ele sair, ele vai voltar. Né? E a gente está tendo muito sucesso, porque essas pessoas, elas participam desse processo, vem como é interessante, né, a oportunidade de emprego, a empresa está ensinando ele a ganhar uma profissão, e aí a gente consegue manter aqui. Então, assim, é uma estratégia que a gente tem usado e eu acredito que seja válida, né, para os outros colegas também. Muito legal, Rayane. Gratidão aí por poder compartilhar, né, essa ação que vocês estão desenvolvendo. E eu acho que o que é mais interessante, assim, ele pode sair, mas o sentimento dele, né, com a Convasso, de ter ajudado ele no processo de desenvolvimento, de capacitação dele como profissional, vai pesar muito quando alguém fizer uma abordagem nele, né, para poder sair. Tá? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Exatamente. Flávio? Muito obrigada. E a gente até viu aí, né? A nossa geração agora não está tão motivada, às vezes, a salário. Ele sai por um salário e volta pela questão emocional, a saúde mental. Isso mesmo. É isso aí. Isso vai ser o tema da próxima palestra, tá, Rayane? Nós vamos falar de equipes. Isso é muito legal. Obrigada. Posso Flávio? falar um pouquinho? Oi? Eu posso falar? Vamos só ouvir o Flávio, que ele estava com a mãozinha levantada, e a gente te passa a palavra, tá bom, Natalino? Bom, Posso gente, falar? Tá, okay. Pode sim, Flávio.
Gente, bom dia, Ivete, que eu já conheço também, né? Bom dia! A primeira coisa que eu vou querer essa palestra, assim, tá? Achei que foi muito esclarecedora para mim. Eu gostaria aqui realmente de recebê-la e passar para o meu RH, entre todos. Mas sobre o assunto, aqui na JC Lima nós trabalhamos com operadores de máquinas, né? E o nosso principal problema é esse, né? A entrada e saída de pessoas, né? De operadores. Então, já faz alguns anos, nós adotamos o seguinte: as empresas que fazem treinamento do pessoal, que treinam os operadores, nós fizemos um cadastro com eles. E eles nos passam aqueles que foram melhores, né? Para que nós possamos fazer a contratação do pessoal quando há uma saída de gente, ou quando você precisa de uma pessoa por aumento de trabalho, né? E também, da mesma forma, com isso, nós cedemos até equipamentos para eles que eles possam realizar esses treinamentos, né? E também incentivamos a pessoa quando entra, o profissional quando entra, que às vezes ele entra aqui, ele é um operador de pá carregadeira. Nós incentivamos ele a fazer o treinamento em outros equipamentos, né? Porque ele vai se capacitar cada vez mais. E aí também ele galga os degraus dentro da empresa, né? Uma pessoa que opera uma pá carregadeira, ele tem um nível de salário, né? O cara que opera uma pá carregadeira, uma escavadeira é outro, uma moto-niveladora é outro, né? Então, como ele está sempre investindo nele e crescendo dentro da instituição, né, não é qualquer proposta que tira ele da empresa. Você consegue fidelizar isso aí. Eu estou sempre desenvolvendo. Poxa, eu entrei aqui na JC Lima, eu tenho um caso aqui na JC Lima, um rapaz que entrou como motorista. Hoje ele opera todos os equipamentos, inclusive o guindaste da empresa, né, que é, vamos dizer assim, o equipamento mais complexo, né? Então, ele já está com a gente aqui há quase 10 anos e o salário dele foi galgando, a situação dele foi galgando, né? E o próximo dele agora vai ser, talvez, se tornar um dia o encarregado da empresa. Então, eu queria deixar essa minha contribuição, tá? E alertar que eu quero essa palestra da Ivete e do pessoal todo aí, tá joia? Muito obrigado, gente. Obrigada, Flávio. Gente, a gente já passou, mas vamos ouvir rapidinho aí o Natalino. E, enquanto isso, foi colocado no chat, tá? O formulário, né, de avaliação aí da nossa palestra. É sempre muito importante que vocês participem, que vocês respondam, né, para estar nos ajudando a estar melhorando, a trazer outros temas que vocês entendam que sejam relevantes e, principalmente, para a gente ter os contatos direitinho de vocês para o envio do material. Tá? Elisângela, o chat não aparece para mim aqui, tá? Eu não estou conseguindo acessar o chat. Não? Eu tenho o seu e-mail aqui, Flávio, eu encaminho para você. Para quem Tá não ótimo. conseguir, eu peço que coloque o e-mail no chat, por favor. Pode falar, Natalino. Pessoal, bom dia a todos. Falar rapidinho. Que maravilha estar nessa palestra aqui, tá? Cheguei um pouquinho atrasado. O Rodrigo, né? Rodrigo falou empresa familiar. Pode ver aí que está como Natália, minha filha. É empresa familiar também. Peguei o computador e falei assim, já não vou nem mudar não, para não perder tempo. Ivete, precisa de você vir ou online na ACEOP fazer uma palestra dessa. Preciso. Está convocado. Estou à disposição, será um prazer. Não é nem convidada, né, Elisângela? Convocada. Nós estamos trabalhando no Centro de Excelência em cima de tudo que vocês estão falando, né? E nossa dificuldade é a mesma. Sou de Ouro Preto, pessoal saber, vejam a dificuldade de Ouro Preto, Mariana, estou inserida aqui na área todinha, né? É uma dificuldade enorme, principalmente, vamos falar assim, fidelizar os funcionários às empresas, né? Então, esse estudo, como presidente lá na CEOP hoje, já fizemos uma projeção. Vou sair de lá e não terminamos ainda, né? Então, daqui a 2 anos, estamos dando sequência ao processo, né? Muito obrigado por estar aqui. Elisângela me passou o contato da Ivete, nós vamos entrar em contato aí para tentar melhorar o comércio aqui também. Agradeço, um abraço a todos. Obrigada, Natalino. Depois a gente articula assim. Gente,
Então, mais uma vez, muito obrigada, tá, Rodrigo e Ivete, pela disponibilidade de vocês, por terem aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. A todos vocês, né, que disponibilizaram aí essa 1 hora do tempo de vocês para estar aqui com a gente. Eu acho que o nosso objetivo é sempre estar trazendo essas reflexões mesmo que venham contribuir, né, com a gestão das suas empresas. Já vou deixar o convite, né? A nossa próxima palestra é dia 27 de outubro, tá? E eu quero ser prestigiada, porque aí quem vai falar sou eu, hein, gente? Então, conto com a presença de todos vocês e nós vamos estar falando sobre equipes de resultado. Tá? Eu acho que foi até bom a gente ter colocado essa fala, né, da Ivete e do Rodrigo antes, porque eu vou pegar, já fiz algumas anotações e vamos fortalecer alguns pontos aí dentro da minha fala do dia 27. Quero convidar vocês a abrirem a câmera de vocês aí para nós fazermos a nossa foto oficial e de registro, né, desse momento. E desejo a todos vocês aí um excelente dia, um restante de semana.